alguém aqui, algum irmão em Cristo, que esteja se sentindo ferido no seu coração, esteja se sentindo machucado, que o Espírito de Deus possa lhe revelar se há ausência, se há carência de amor. Porque a mensagem da cruz, como a própria palavra diz sobre o sacrifício de Jesus, é um aroma suave. O amor de Jesus é um aroma suave derramado naquela cruz. E é o tema desta mensagem. O aroma na cruz. O amor de Jesus. Eu convido os meus irmãos, as minhas irmãs, para ficarmos de pé, em honra à palavra do Senhor. O Evangelho, no capítulo 15, quando a irmã Rosiane, quem eu tenho muito amor, muito carinho, muita gratidão, por todas as vezes em que o Espírito de Deus tocou no coração dela e através dela portas se abriram para eu compartilhar a palavra. Então, quando ela me convidou, foi essa palavra que o Espírito de Deus me revelou, porque ela é o que muitas vezes nos leva a cairmos na fé. A carência de amor, a ausência de amor. E no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 9 a 11, diz assim. Amém? Todos encontraram? Amém. A palavra diz assim. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Em nome de Jesus, pode ser. A palavra diz, eu amo vocês. Esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A essência da nossa vida é amor, porque a palavra de Deus diz que foi por amor que o Senhor sacrificou o seu Filho naquela cruz, derramou o seu sangue e nos salvou. Glória a Jesus por infinita bondade. Glória a Jesus por infinita misericórdia. Cada um de nós aqui é uma prova viva do perfeito amor do Senhor. E cada um de nós aqui necessita ser amado. Mas até onde nós depositamos no outro a nossa necessidade de ser amado. E com muita alegria no meu coração, acho que mais do que nunca, hoje, eu me sinto muito amada por Jesus. Porque eu sou uma prova viva do amor de Jesus. Porque há 4 meses eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. Eu estou na minha 8ª sessão de radioterapia. Um protocolo de prevenção que eu estou fazendo. Vou tomar uma medicação por 5 anos como protocolo de prevenção do tratamento. Há 4 meses, eu sou a prova viva para você não desanimar. O que quer que seja a sua causa, o que quer que seja a sua batalha, o que quer que seja o seu sonho, a sua necessidade de ser amado. Tudo começou quando a médica me pediu para repetir uma mamografia. E à noite, o Senhor me deu um sonho.
Eu tomei como essa palavra que foi o Senhor que falou ao meu coração. E diz assim: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. E eu acordei, fui repetir o exame. Na segunda-feira saí do laudo. Carcinoma do vital incito. Um tumorzinho de 9 milímetros. E aí começou uma jornada que eu chamo de a aflição gloriosa. Como é que você está enxergando a aflição que você está enfrentando? Como é que estão os seus olhos e os seus ouvidos espirituais diante da aflição? Foram 4 meses muito difíceis. A minha mãe sabe o quanto foi desafiador. Na verdade, eu costumo dizer que foi desafiador, porque não há nada difícil para o Senhor. Aquilo que está no seu coração, não há nada que atrapalhe. Então, o que quer que você esteja enfrentando, o que quer que esteja diante de você, manter o equilíbrio emocional é muito importante. E então eu me ajoelhei à noite para ele, depois que eu recebi esse laudo. Olhei pelo celular. Liguei para minhas 2 irmãs, elas não puderam atender. Na minha casa sou eu e o Espírito Santo. Então eu me ajoelhei. E chorando muito, eu disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. Me ajude, Deus. Como é que você acolhe alguém que chega para você com um diagnóstico de algo que lhe tirou e desequilibrou as estruturas? Como é que você acolhe alguém que está aflito? Até aqueles que não nos acolhem, lá na frente você vai entender por quê. Depois eu entendi por que as minhas irmãs não atenderam o telefone. Eu me ajoelhei para orar, porque quando nós estamos aflitos, a gente se ajoelha para clamar, para orar e pedir direção ao Espírito Santo. E eu fiz isso. E quando eu me ajoelhei, chorando muito, eu senti a mão do Senhor puxar na gola da minha blusa. E o Senhor disse em voz audível para mim: se levanta. E eu me levantei. Eu enxuguei as minhas lágrimas e eu levantei, ainda sem entender, nem saber o que eu iria passar. Mas eu levantei.
porque o Senhor sempre fala conosco. E eu sonhei que eu estava com meu irmão e ele estava lutando contra vários demônios. E ele dizia: volta, mistério. Quando eu olhava para trás para correr, não era o meu irmão, era um anjo enorme, com asas enormes, vestido de branco, lutando contra os demônios. E eu corria de um telhado para outro, tentando me salvar de um demônio que estava tentando me alcançar. Mas eu matava esse demônio. Ele caía numa água escura e vinham vários demônios e puxavam ele da água. O anjo continuou lutando comigo, mas quem matava o demônio era ele. A luta iria continuar, mas eu precisava me manter de pé. A grandeza do amor de Jesus é mais real do que você discutir na minha frente. A certeza de que Jesus escuta o nosso clamor é real. O que quer que atinja o seu coração, o que quer que lhe traga preocupação, só clame a Jesus e diga: Senhor, me sustenta, porque eu quero te honrar na aflição. Jesus, segura na minha mão, porque eu quero me manter segura nesta aflição. E eu acordei, continuei. A irmã Mônica, um dia desses, ela disse assim: você precisa escrever um livro. Na verdade, eu estou terminando o livro. E quando eu tive todas essas aflições, o Espírito Santo me trazia ela à memória. Porque se eu sentasse com você, eu lhe contaria detalhes divinos sobre essa provação. E ela é real. Porque cada fala de Jesus comigo nessa aflição é real. Porque o amor de Jesus é real. A grandeza do amor do Senhor é perfeita e fiel. Nós amamos o marido, amamos a esposa, amamos os filhos, amamos a nossa família. Precisamos ser preenchidos por cada um. Hoje, a violência no mundo, as mulheres sendo assassinadas. Se alguém me perguntasse: irmã Mistério, o que você tem a falar para pais e mães, para aconselhar os seus filhos, principalmente aquelas que ainda são solteiras ou que têm filhas divorciadas, viúvas, não sei, que se machucaram? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele sempre vai identificar, vasculhar, observar e colher informações da nossa vida emocional. E toda carência afetiva de pai, toda carência afetiva de mãe é uma porta aberta para Satanás entrar na vida de uma filha ou até na vida de um filho. Porque o homem também pode sofrer violência, mas o que predomina é violência contra as mulheres. Quanto mais uma filha tiver carência do pai, do amor paterno, do amor materno, mais carente e frágil ela vai estar nessa área. As estatísticas, o governo, seja o que for, fazem trabalho disso, fazem trabalho daquilo, mas a raiz nós sabemos onde ela está. A nossa história, a história da humanidade começou com uma prova de amor. Jesus derramando seu sangue por amor. Quando nós nascemos, viemos dos nossos pais, foi a partir da união deles um ato do amor. Então aquele
mais chance o inimigo vai ter para me atacar. Como profissional da saúde mental, existem umas explicações científicas a partir disso. É o que a ciência diz. Que uma menina, o primeiro amor dela é o pai. A primeira paixão dela é o pai. Então, se ela tem aquela infância, aquela área equilibrada emocionalmente no seu desenvolvimento, a probabilidade de ela ser uma mulher emocionalmente saudável, que não vai mendigar afeto, não vai se entregar a qualquer relacionamento querendo se sentir amado. Então, o amor perfeito nos salvou. O amor perfeito nos libertou. E é o amor perfeito na palavra que nos liberta a cada dia. A palavra perfeita e fiel, ela é viva e poderosa, porque o Senhor é real. A grandeza do amor de Jesus é real. O poder glorioso do Senhor é real. Você precisa renovar sua aliança com Jesus. Você precisa ser renovado desse amor que cura câncer, que cura ansiedade, que cura depressão, que cura tristeza, que restaura casamento, que renova, que sara, que liberta, que cura. E eu fui fazendo exames, repetindo exames, fazendo isso e fazendo aquilo. Fiz biópsia de mama, muito dolor. Fiz 2 biópsias de mama. Às vezes, nós estamos passando por uma aflição. Nós estamos passando e enfrentando uma dor. E a gente perde o equilíbrio emocional. A gente permite, porque a gente se desespera tanto. O desespero mesmo nos leva a enxergar um único cenário, porta fechada. E eu clamava a Jesus o tempo todo: Jesus, me dê equilíbrio mental e emocional. Porque eu sentia que eu tenho fé. Eu sei do que o Jesus estava trabalhando em mim. Mas eu precisava me manter viva. Eu clamava: Senhor, me ajuda, Jesus, a ter equilíbrio mental e emocional. Eu disse: Jesus, me ajuda a te honrar até o fim dessa provação. Os seus dias de aflição, busque, sim, em desespero, sim, em aflição. Busque, clame ao Espírito Santo, que Ele me leva à presença de Jesus. Nós não podemos, nem devemos, não precisamos lançar sobre o outro aquilo que o outro não sabe nem de fato o que nós estamos fazendo. Mas a gente respinga, a gente solta no outro aquilo que nos aflige. O equilíbrio mental e emocional, ele é necessário, ele está alinhado, precisa estar alinhado à nossa fé. A palavra diz: eu amo vocês como o Pai me ama. O amor de Jesus é real em meio às aflições, sim, embora tudo esteja sendo tão doloroso. E em um desses exames, na hora da biópsia, eu disse: doutora, eu vou orar. Aí eu disse: não, eu vou louvar. Ela disse: louva. E eu comecei a louvar. E eu fechei os meus olhos. E quando eu abri, tinha uma enfermeira na minha frente. Eu disse: quem é você? Ela me olhou. E atrás dela vinha uma outra enfermeira com uma bandejinha desse tamanho. E pedaços enormes da minha mama na bandeja. E eu chorei muito. Porque o Espírito Santo me mostrou o sangue de Jesus na cruz por mim. O amor de Jesus crucificado por mim. Às vezes, na aflição, a gente só enxerga o que está causando desespero
mas ainda na aflição, há coisas divinas que o Senhor quer nos mostrar. A fragilidade pode dizer que não tem como ficar erguido e sentir a grandeza do amor para vermos revelações espirituais. Mas nós podemos sim ter a graça do Senhor. Eu clamava muito e eu sabia que tinha, além da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai, do meu irmão, das pessoas que me amam próximas, irmãs em Cristo que estavam orando por mim. Deus move o mar se for preciso. Deus move as nuvens, o vento em sua direção. Para que você sinta não só a grandeza do poder de Deus, mas a presença do Espírito Santo ali conduzindo. O que quer que seja. Quem está falando não é alguém que leu no livro, é alguém que viveu em desespero, com medo e aflição. Mas eu escolhi ficar de pé, porque o Senhor já me puxou pela roupa da blusa. Cabia a mim decidir se eu queria me manter na fé ou me desequilibrar. E aí veio mais um diagnóstico, mais um laudo, carcinoma do hospital em si. E lá nas caminhadas de exames, consultas, tantas revelações gloriosas. Em dezembro a igreja estava de festa, aniversário da igreja. E no sábado à tarde no culto, o pastor disse assim: o Senhor manda dizer que mudou o diagnóstico de câncer. Não importa o que o homem diga, a cova foi fechada. E eu disse no interior do meu coração: glória a Jesus, que isso é para mim. Os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais precisam estar renovados, acordados e fortalecidos na oração, no estudo da palavra, no jejum, na consagração e na entrega. Porque o Senhor ama a obediência. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. E em cada etapa de exame, em cada angústia de laudo, Jesus me ama, mãezinha, Jesus me ama muito. Jesus, obrigada pelo teu amor. Enquanto você enfrenta, tá? Jesus, obrigada pelo teu amor. Senhor, obrigada pela sua fidelidade. Obrigada por estar comigo. Obrigada por cuidar de mim. E lá pelos finalmente era ir à consulta, fazia isso, fazia aquilo. E nos finalmente, no dia 5 de fevereiro foi o meu aniversário, no dia 6 de fevereiro eu fiz a cirurgia. Há um mês, pouco mais de um mês, eu fiz a quadrantictomia. Foi retirado um tumor de 9 milímetros da minha mama esquerda. Eu me recuperei bem. Glória a Jesus, pela grandeza do poder do Senhor, pelo amor de pessoas que oraram por mim, que ligaram por mim, e eu sabia que estavam lembrando de mim, porque o amor é refrigério para a nossa alma. No dia seguinte fui para casa, voltei para retirar os pontos.
E na madrugada sempre batizou em mim. O que quer que você passe na aflição, vestir, fique de pé, acorde os seus olhos e os seus ouvidos, e ainda que esteja latejando, fique preparado para as revelações divinas e as bênçãos gloriosas, as fatias de bênçãos que vão chegar até você, pela obediência, pela fé. Eu fui à consulta com um oncologista clínico, porque ele queria prescrever a medicação. Ele olhou para mim, para minha mãe, e ele disse assim: você tinha um leão preso numa jaula dentro de você. Você sabe o que Jesus fez? Jesus permitiu. Porque o que ele fez na minha vida, de outubro para cá, é glorioso, perfeito e fiel. Eu tenho uma cicatriz de amor aqui na minha mão. A prova de que Jesus faz cirurgia. A prova de que Jesus cura. A prova do amor do Senhor. Porque quem fez a minha cirurgia foram as mãos de Jesus. Jesus permitiu um tumor de 9 milímetros, mas sobre esse tumor ele colocou uma capa de proteção. Na hora da cirurgia foi feita uma biópsia, uma retirada de linfonodos, das índulas, das axilas, porque em câncer elas correm direto para as índulas e na mão exatamente nas axilas. E foram retiradas 3 glândulas da minha axila. E eu tenho a prova do laudo final. Normal, normal. Desenvolvendo, crescendo, lutando, o milagre acontece e a gente segue, mas não é bem assim. O Senhor permite, a gente enfrenta, Ele
Espírito de Deus lhe conduza. Que o Espírito Santo guie os seus passos. Que o Espírito